27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Oferecimento. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa. Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. 27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Olá, eu sou Neuci Silva e você está no programa 27 Minutos em Destaque. E hoje nós estamos mais uma vez com o Dr. Gustavo Oliveira. Olá, doutor, tudo bem contigo? Oi, Neuci, tudo bom? Agradeço. Há quanto tempo? É ótimo ser convidado e é ótimo passar instruções e nossas ideias. Né? Obrigada por sua presença, é sempre um prazer muito grande estar contigo. O nosso público gosta muito dos temas abordados pelo senhor, sempre muito didático, sempre muito pontual naquilo que fala. E nós temos aqui vários pedidos, né, do público, em especial a menopausa, questão de artrite, fibromialgia, depressão. E nós vamos falar hoje um pouquinho, iniciando com menopausa. Tem afligido muito, né, as mulheres e cada vez parece que piora um pouquinho, eu não sei se é a impressão, na questão da questão hormonal, ou mesmo o estresse. O que o senhor poderia falar para a gente sobre isso? A notícia ótima, né, são várias. A primeira é que a população envelheceu. Então, o que acontece? Nós estamos sobrevivendo mais tempo. Então seria esse um dos motivos que dá uma leve impressão de que está aumentando A partir dos 30 anos de idade, nós começamos a ser programados para ficar fracos, né, e mais suscetíveis ao meio ambiente, a morrer. E a gente, com a evolução, né, com esse desenvolvimento da cidade, nós estamos muito mais tempo no planeta. E nosso corpo, a fisiologia, ela faz com que a gente reduza a produção dos hormônios, porque eles são importantes. A fase mais forte nossa é a fase reprodutiva, é a fase que a gente tem mais força, né? Na natureza, acho que qualquer ser vivo, nesta fase ele é mais resistente. E não muda, a gente também faz parte da natureza, então nós somos resistentes. E depois que a gente começa a passar dessa fase, na questão que a gente está comentando agora, a menopausa, que é a mulher, o homem também tem a andropausa, né? Na mulher a menopausa, então ela começa a ficar suscetível, mais suscetível a doenças, mais suscetível à depressão, mais suscetível à morte, na realidade. Só que a gente está vivendo bastante. Nós estamos metade da vida na parte reprodutiva, acho que nem a metade da vida na parte reprodutiva. A gente está vivendo mais na parte não reprodutiva do que na reprodutiva. Como eu falei, até os 30, 40 anos de idade, né, é a fase reprodutiva. Depois, nós vivemos mais 30, 40 anos nesta fase e a gente não estava preparado para isso. A nossa cultura não estava preparada. E a medicina também não estava preparada. Agora sim, agora nós temos várias alternativas e vários tipos terapêuticos para a menopausa. E qual seria um dos principais caminhos para resolver esse problema? Um caminho muito importante em pesquisa que foi desenvolvido, né, e foi estudado nesse período, então já tem 30 anos mais ou menos de estudo e já está bem definido, é a modulação hormonal. Se a gente mantiver os níveis hormonais, né, semelhantes à idade reprodutiva, a gente tem uma melhor qualidade de vida. E isso vale para o homem e para a mulher? Valem para os dois. Ainda mais na sociedade que a gente vive do estresse diário, né, como a gente já comentou em outras entrevistas sobre isso, né, essa vida moderna
a gente também não estava acostumado, porque a gente aprendeu com nossos pais a viver no século passado. E esse século veio com toda a força dele, veio com uma outra cultura. E não deu tempo da gente entrar nesta cultura, né? Principalmente a minha idade, por exemplo, eu quase meio século, com 47 anos de idade, 48, o que acontece? A gente foi ensinado a viver no século passado. E agora a gente, nessa fase de adaptação, sofre muito estresse psicológico, né? E esse estresse psicológico associado à intoxicação, má alimentação, que é o estresse também químico, nós ficamos deficitários demais. Aí a gente acaba envelhecendo com má qualidade. E é possível, é uma pergunta assim mais para o público, que a pessoa tenha uma série de problemas de saúde, trata daqueles problemas como sendo doença e seja questões hormonais? Sim, pode ser só questão do envelhecimento. Você corrigindo esses déficits que a gente tem, que a gente foi programado para morrer, corrigindo o déficit melhora o estado de saúde geral. Inclusive a resistência, a imunidade, né? Todo um panorama muda no corpo. Então a modulação hormonal ela é necessária a partir dos 30 anos. É bom averiguar até antes, porque o estilo de vida moderno, você vê, as meninas estão inférteis, por exemplo. Isso é um desequilíbrio hormonal, né? Elas estando inférteis. Mudando de assunto, qual que é a relação da artrite com a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença, quando foi descoberta, ela é uma mitocondriopatia. O que é isso? A célula tem várias organelas, é como se fosse assim, tem o fígado, tem o pulmão. A mitocôndria é o pulmão da célula, é onde o oxigênio é extraída, a energia do oxigênio, é a usina de energia. E ela entra, né, ela pode nascer com defeito na mitocôndria, e aí a pessoa começa a ter dores porque ela não produz a energia necessária, como se você estivesse com aquelas dores do ácido lático, como se estivesse fazendo flexões de braço repetitivos até doer, até arder, né? É o mesmo tipo de dor aparentemente quando você vê a descrição. E aí o que acontece? A artrite reumatoide é uma doença autoimune, que também está sendo modificado todo o papel, né, das doenças autoimunes. Mas voltando na fibromialgia, a relação entre elas é um estado inflamatório e ao mesmo tempo um estado em que você deixa a mitocôndria funcionando mal através da inflamação crônica. E aí você vai ter dores no corpo semelhantes à fibromialgia, ou até mesmo ter os sintomas de fibromialgia. E qual a origem dessa patologia? A origem, veja bem, assim, a gente está numa transformação agora, né? As doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, imunológicas, elas estão sendo mudadas agora porque nas descobertas das vias moleculares, ou seja, a gente consegue estudar e ver as moléculas, né? Então a gente já está num nível muito mais profundo de estudo. Nós estamos vendo que essas doenças, elas são muito ligadas ao estilo de vida moderno. O estilo de vida, a doença já existia, mas hoje essa explosão da doença autoimune, das dores no corpo, da fibromialgia, é muito relacionado ao estilo de vida moderno, ao excesso de intoxicação que a gente tem desse estilo de vida. E ela tem alguma relação com a questão hormonal? Sim, os hormônios também. Se você não consertar o eixo, a gente chama o eixo psiconeuroendócrino. Se a gente não consertar esse eixo, o que acontece? As terapias acabam sendo muito menos eficientes, porque você não corrigiu o todo, você corrigiu só um pedaço, né? Você usa lá um corticoide, por exemplo. O corticoide ele vai ter um efeito ótimo para a maioria das pessoas no início. Só que se você não tiver esses outros, né, a testosterona, o estrogênio, o próprio cortisol também, a tireoide, se você não tiver esse eixo corrigido, você vai ter uma resposta muito menor à terapêutica. Quando você associa, complementa o equilíbrio dos hormônios, aí a resposta aos remédios, a resposta à nutrição fica muito maior. Qual que é o histórico, a relação com a sinopse? Você fala sinapse. Sinapse.
Esse é um assunto bem legal, bem moderno, né? Porque antigamente a gente achava que só existia sinapse neurológica dos neurônios. E hoje a gente tem a sinapse da imunidade. Então, o que acontece é o que a gente achava que tinha que fazer o caminho A, B, C, D, E, vamos colocar dessa forma, era obrigatório ser A, B, C, D, E para chegar numa resposta imunológica. Hoje, através da sinapse, nós podemos encurtar esse caminho, em vez de ser A, B, C, D, E, A, B. Então, na proposta terapêutica também muda tudo. A terapia fica muito mais ágil, muito mais rápida de se consertar os defeitos da imunidade. Aproximadamente 60% do total das mulheres, elas sofrem com essas questões, né? O que o senhor poderia dizer para essas mulheres que estão com essas deficiências, sofrendo sobre tudo isso que o senhor está comentando? Você tem que procurar, hoje nós temos profissionais de saúde, né, que estão nessa nova era, nessa nova vertente, né, com conhecimento a respeito da modulação hormonal, com conhecimento a respeito da sinapse imunológica, por exemplo. Isso ajuda muito o nosso corpo a gente envelhecer com muito mais qualidade, né, a gente envelhecer com força, com energia. Não aquela conversa de que, eu tô velho, então é assim mesmo. Não. Através dos estudos, hoje tem prova suficiente, a gente vê na prática isso, que se você fizer, né, todo esse aparato que eu disse, né, esses dois comentários que nós tivemos hoje, que é a modulação hormonal e também o equilíbrio imunológico, você vive muito melhor. Quando é que a pessoa deve procurar? Ela precisa, deve aguardar, sentir alguns sintomas, ou ela deve fazer um monitoramento? Veja bem, a nossa medicina, né, até pouco tempo atrás, como é que ela funcionava? Vou dar o exemplo que eu dou para todos os pacientes, todos os clientes do saneamento, né? Então, você tem locais sem saneamento básico e os sobreviventes àquela água contaminada estão morando em volta desta água, né? E aí o que acontece? Só que em volta disso, as pessoas estão mais doentes do que no lugar que tem o saneamento. Então o que acontece? A gente tem a visão, né, a visão de saúde como construir uma UPA, construir um hospital. Então nasce uma criança, ela está com o sistema imunológico dela inativo ainda, está aprendendo, né? Ela está em formação, até amadurecer o sistema imunológico. Então ela toma essa água, ela vai ter diarreia muito mais facilmente que o adulto que se acostumou. E aí o que acontece? Ela vai no hospital e toma o antibiótico, é hidratada, melhora, né? Ela vai melhorar o estado dela, óbvio, mas o que acontece? Ela vai voltar a tomar água suja. Então, em termos de idade, né? Perguntar sobre idade e sintomas, não, é muito melhor você procurar um profissional para fazer a prevenção e ficar resistente, né? Ficar resistente ao Covid, resistente ao envelhecimento, resistente a várias doenças, do que tentar corrigir depois. Então, não tem uma idade certa, né? A idade tem um sintominha qualquer, vou dar uma olhada, procuro um profissional para ver se para que possa ser corrigido antes do problema maior. E tem um problema maior que atinge muitas pessoas e que às vezes eu não sei se o homem tem mais dificuldade em procurar um profissional, que é na questão da hormonal mesmo, isso, que influencia no desejo sexual. Como que podemos quebrar essa barreira da questão da mulher, né, buscar um profissional quando está sofrendo com isso, ou até mesmo o homem, porque há muito tabu relacionado a isso, né? Principalmente quando se trata em rede pública. Então, como que nós podemos fazer para que essas pessoas entendam que ela pode ter uma melhor qualidade de vida nesse sentido? É muito interessante falar isso, porque a procura hoje, né, os homens procuram muito a clínica, né, o consultório para corrigir
problemas de desejo sexual. Isso aí cresceu demais. O homem antes realmente ele ia muito menos ao consultório, hoje ele está buscando mais. Ainda prevalece a mulher buscar. Mas o que acontece é, a mudança cultural ela ainda é muito difícil, né? Essas propagandas todas da gente fazer para câncer de próstata, por exemplo, né? E os homens procurarem o consultório do urologista. Geralmente eles procuram já quando o problema está muito instalado, né? Já está, ou não? Sim, o homem procura já na fase muito mais avançada. Hoje mesmo eu recebi um paciente, um cliente, que tem 4 anos que ele está com câncer, né? E ele está com muito problema, muita dificuldade, né? Está desnutrido, nos exames mostravam isso, né? E aí a gente agora começou a melhorar essa parte nele. Mas você veja, ele esperou 4 anos, ele sobreviveu ao câncer, ainda está com o câncer ainda, né? Com dores, com várias consequências disso, mas ele foi só buscar uma ajuda 4 anos depois. Nós temos esse problema cultural ainda com o homem, já a mulher é quem leva o esposo, leva o filho e faz ele consultar, né? Isso ainda é cultural, não tem uma solução ainda para isso. E o interessante do teu tratamento é que, pelo que eu observo, é basicamente ali pautado na nutrição, né? Sim, os nutrientes são nossos tijolos. Não adianta eu estimular o pedreiro sem nutriente, né? É muito interessante porque a gente pode suplementar. Às vezes a pessoa não tem aquela cultura e não tem aquele tempo, ou acha que não tem um tempo, tem uma dificuldade, a gente não pode esperar que a pessoa faça aquilo que ela ainda não está treinada, não consegue. Então a gente pode ajudar, né? Suplementando. Então essa e é bem interessante porque a resposta ela é uma resposta satisfatória. Então, a maioria dos tratamentos, o da terapêutica que o senhor usa, são suplementos naturais que ajudam a tratar esses sintomas. Nós tentamos ao máximo, né? A gente não exclui a medicina convencional, a gente não exclui a alopatia. Os medicamentos são ótimos também, somente que eles são medicamentos imediatistas, né? Então, por exemplo, se você quebrar a perna, não posso te dar cenoura para controlar a dor. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que te dar um anti-inflamatório, um analgésico potente. E aí, junto disso, para a cicatrização, a gente faz a suplementação para acelerar a cicatrização e reduzir ao máximo aqueles fatores que atrapalham esse tipo de coisa, né? A cicatrização. Então, a gente tem que jogar dos dois lados. O que o senhor pode nos dizer sobre a questão dos exames Papa Nicolau e mamografia? São exames necessários, é uma pergunta bem frequente, né? As pessoas acham que que a gente que trabalha com suplementação, nós somos contra, né, determinadas coisas. Não, a gente orienta que tem que ser feito, principalmente o Papa Nicolau. Esse é um exame que infelizmente, a maioria das pessoas, eu convivi um tempo estagiando no ambiente de oncologia ginecológico, né? E a gente via as mulheres, principalmente as mulheres com mais idade, né, com 60 anos de idade, com tumores enormes, né? Justamente ou porque tinha vergonha de fazer o Papa Nicolau, né? Ou porque desconheciam. Então, exames preventivos são interessantes também. É óbvio que não adianta eu fumar cigarro e querer fazer uma tomografia para saber se está tudo bem. Eu tenho que deixar de fumar cigarro. Como a vida, como modelo. Não adianta qualquer coisa na vida. Eu não me formo em um dia, eu tenho que fazer atividade física todos os dias, eu tenho que nutrir bem todos os dias. Nós somos um livro. Ninguém entra na academia na terça e sai forte na quarta. Mas se eu entrar na academia na terça, em 6 meses depois, eu for terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, repetir isso durante 6 meses, eu vou estar com a saúde muito melhor. Esse conceito também tem que ter, né, para as pessoas. As mulheres que estão sofrendo com esses problemas,
Suponhamos que ela queira entrar em contato com o senhor ou agendar uma consulta, ela pode estar fazendo isso? Sim, sim, a clínica está aberta. E o senhor atende online também? Estamos fazendo teleconsulta agora, telemedicina. Telemedicina. É uma coisa bem nova, né? Estamos praticando agora isso aí. É óbvio que casos de emergência, a gente não faz telemedicina, né? Casos de emergência, estou com uma dor de barriga muito forte. É óbvio que tem que ser examinado e tem que ir no hospital. Mas para doenças crônico-degenerativas, a telemedicina ela é bem eficiente. Falando em telemedicina, a questão da pandemia e tal, mudou muito os atendimentos, mudou o seu sistema de trabalho? A pandemia alterou, ela aumentou essa busca, né, por telemedicina, por análise de exames ou opiniões, né, sobre a saúde, aumentou bastante. Ainda é óbvio que tem gente que é resistente, né? A gente tem que respeitar a ideia das outras pessoas, mas facilita muito a telemedicina. E qual que é a diferença do atendimento presencial para um de telemedicina? Basicamente não tem tanta diferença, só quando a gente tem que examinar o corpo, né? O exame físico, né? A palpação, a ausculta do coração, a ausculta do pulmão, essas coisas a gente ainda precisa ser físico, né? Precisa ter a presença física. Apesar que alguns exames podem auxiliar ou até substituir, né? Mas em termos de dor, de emergência, a gente ainda precisa do presencial. Mas para o restante, para a gente fazer o acompanhamento, né, da doença, através só de exames, é como se a gente conversar no WhatsApp, é a mesma pergunta, né? A gente hoje conversa pelo WhatsApp. A gente não tem que mandar correio ou e-mail, né? A gente não escreve a carta e coloca. Então, a gente também nos atendimentos, a telemedicina ficou interessante nesse sentido. Até as escolas, os cursos, as faculdades, elas foram muito para o online, né? Você tem sentido muita resistência relacionada à telemedicina ou a adesão está sendo legal, interessante? A adesão aumentou do ano passado para este ano, mas ainda temos pessoas resistentes, né? Temos que respeitar a ideia e a cultura e a criação da pessoa, né? A gente não tem como ser 100% nas coisas. Né? Nosso papel é fazer a consulta, né? Bom, nós estamos indo para os nossos momentos finais. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que às vezes sofrem, que têm algo que poderia ser facilmente resolvido, mas que tem uma certa resistência, em especial o público masculino, tendo em vista que tem essa facilidade, né, da telemedicina, que o senhor pode estar atendendo pessoas de qualquer lugar, independente de onde ele esteja. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esse público. Eu penso, estou falando agora a nível da população que vai ao consultório, né? O que acontece? As pessoas, elas podem entender que hoje nós temos tecnologia suficiente, né? Tecnologia suficiente, conhecimento suficiente para que elas vivam, envelheçam com alta performance, né? Com alto desempenho. Não tem mais aquela história, você está vendo no esporte, por exemplo. No esporte você está vendo vários jogadores, vários atletas de 40 anos de idade competindo com os de 20 anos de idade. Está cada vez mais frequente. Por que isso? Porque a gente já tem técnicas para que isso ocorra, né? Então tem gente com 60 anos de idade praticando o mesmo que, ou até melhor, que pessoas de 40 anos de idade, porque elas estão usando essas técnicas. Então, envelhecer não é mais um problema, sinônimo, né? De doença. Sinônimo de vou ficar doente, vou ficar sem desempenho. A gente consegue hoje ter desempenho sexual, desempenho físico, desempenho mental, até morrer, se a gente quiser. A gente tem que buscar essas soluções. É como alguns especialistas falam, né? As pessoas não morrem de velho, elas morrem inflamadas, submetiladas, subnutridas. O senhor concorda com isso?
Sim, eu, por exemplo, eu uso em mim também, né? Agora, isso o que acontece, a gente consegue melhorar demais o corpo, né? A gente melhora e sem riscos, muito pouco risco, porque tá cheio de trabalho de 30 anos mostrando. Não é trabalho de um ano, é trabalho de 30, 40 anos mostrando isso, né? Então, o que acontece? Não tem mais esse papo de que, um exemplo, atividade física, isso é essencial, gente, é essencial. Esse é um recado que eu quero dar, é essencial. Então, você vai com ódio, entendeu? Você não tem que gostar, você tem que fazer. Isso é igual falar assim, eu não gosto de respirar. Não gosto de respirar, tem que respirar. Não gosto de tomar água. Não gosto de tomar água. Então, todo dia você faz um pouco e lá na frente, aquele todo dia se transforma numa coisa bela, né? Numa coisa ótima. Uma melhora. Tá? Sim. Então, faz as coisas contra a vontade, mas faz. Porque senão você vai perder esse envelhecimento, essa grande conquista que a gente tem por preguiça. E isso vale para alimentação também, né, doutor? Que as pessoas, às vezes, elas se alimentam de uma forma totalmente errada, excluindo os alimentos de verdade e incluindo produtos alimentícios no lugar de alimentos, né? Eu tenho um resumo para isso, né? Esse é um outro recado. Você quer ter saúde? Vai até a feira e só frequenta a feira e esquece os produtos industrializados. É simples, não é fácil, mas é simples e requer treino também, é a mesma coisa. Requer treino, sofre no início. Mas assim, o que eu como, né? Tem essa pergunta séria, a pessoa, né? Mas se eu tirar o pão, o arroz, o que eu vou comer? O que eu como? Vai na feira. O que eu como? Deus, a natureza, fez tudo. Nós é que inventamos. Nós saímos daquele modelo que funciona há quantos anos? Tem até um livro escrito que é a Bíblia, né? E nós não fazemos. E as pessoas, elas literalmente pagam para se envenenar, né? Com os produtos industrializados. Sim, elas saem do modelo, né? Aquele modelo que foi um modelo feito com perfeição, né? Com inteligência extrema. Só que nós duvidamos hoje em dia dessa inteligência. As pessoas buscam muito facilidade, né? Aquele miojinho pronto, aquele sanduíche. Isso é uma outra coisa que eu escuto direto. Não é facilidade, porque para dividir a maçã em 4 pedacinhos é mais rápido que fazer um misto quente. Verdade. Bom, nós falamos mais uma vez aqui com o Dr. Gustavo Oliveira. Para entrar em contato com ele, está aqui o telefone e o Insta dele também, né, doutor? Pode ser o Insta? Sim, pode. O Insta. Entre em contato com a gente, deixe aqui também nos comentários qual o tema que você quer que o Dr. Gustavo fale. Faça as suas perguntas. Se você não participa do nosso grupo no WhatsApp, nós temos um grupo, né, exclusivo aqui com a presença ali do Dr. Gustavo, e ele tira as dúvidas ali. Então, venha com a gente, participe. Fico muito grata por sua presença. Deixe o seu like aí se você está assistindo pelo YouTube. Siga as nossas redes sociais, o programa 27 Minutos em Destaque. E nós esperamos você no próximo programa. Boa tarde, doutor. Boa noite. Bom dia. E até o próximo programa. Deus abençoe a todos. E vamos ser felizes e fazer saudáveis. O nosso papel. Ser saudáveis. Obrigada por sua presença, que Deus te abençoe sempre. Eu agradeço. 27 Minutos em Destaque, o programa que vai impactar você. Oferecimento. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa.
Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos 4Life Transfer Factor oferecem. O trabalho do seu sistema imunológico é mantê-lo saudável e sustentar a vida em um ambiente hostil. Quando o seu sistema imunológico trabalha como deve, você sente que está no topo do mundo. Então, o que você pode fazer para ter certeza de que seu sistema imunológico funciona com capacidade total? Desbloqueie o poder das moléculas mensageiras, chamadas fatores de transferência. Os fatores de transferência trabalham de maneira exclusiva. Eles educam as células imunológicas para preparar seu corpo para o inesperado. Quando uma célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom, ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A 4Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos 4Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa.